Fala, meus queridos, hoje eu estou aqui com o André Ogino aí, começando o nosso primeiro AutoCast aqui no Centro da Automação. Hoje eu vou estar entrevistando ele, vou estar conversando com ele. E se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que ele vai fazer questão de responder aí. Ou então eu mesmo de responder assim que for possível. Tá, então vamos lá começar. André, seja bem-vindo. Obrigado. O André, eu conheci o André lá no Senai, né? Foi. Trabalhava na Schneider ainda. Hoje você Na é... época eu nem trabalhava na Schneider, né? Eu Era, era da Moto Honda na época, não sei se você lembra. eu lembro. Eu era da Moto Honda na época. E agora trabalha na Rockwell, né? Sim, Gerente de contas da Rockwell. isso. Pessoal, eu já pedi para se apresentar, né? Vamos lá. Conheci o André lá quando eu estava fazendo treinamento na Olimpíadas do Conhecimento. E o Marcos convidou ele. Por algum motivo, acho que para solucionar algum problema, comprar equipamento, né? Na época a gente foi para poder começar. Vocês iam começar na Olimpíada de Conhecimento e vocês queriam desenvolver algumas habilidades num software de 340? programação. No Unity? Era no Unity Pro. E aí vocês queriam desenvolver algumas habilidades, e aí eu falei uma parte de uns blocos de funções que podiam aderir mais ao tempo de programação de vocês, Sim, né, sim. usando os blocos. E aí foi quando a gente começou a trabalhar esses pontos, foi até que foi legal, teve um bom resultado, né, na Sim. Olimpíada. E foi até um mérito para todos nós, né? Pô, a gente conseguiu medalha de prata lá, graças a Deus. Deu tudo certo. O Marcos Alexandre, né, que te convidou. Ele te E você encontrou estava como? usando um controlador mais antigo, né? Na época É o Telemecanique, era o né? TSX Micro. Isso. E aí depois vocês começaram a utilizar o M340. E aí foi quando eu fui convidado pelo Marcos para a gente começar a trabalhar mais a questão lá do Unity Pro. Aí fui explicar mais ou menos para vocês a ferramenta, como é que funcionava e o que poderia dar mais desempenho e resposta para vocês. E como é que o Marcos Alexandre te encontrou? Não, o Marcos, assim, a gente... É engraçado, né? Quando eu for abordar um pouco mais da trajetória, né? Sim. Mas eu vou explicar. Mas o Marcos, a gente tinha uma conversa sempre que a gente vinha fazendo, porque eu sempre estava atuando ali com um professor, acho que era o Luan, ou o Jean. Pode ser Jean. É o Jean, né? Sim, Acho que é o sim. professor Jean. E aí a gente começou a conversar muito, e aí a gente fazia aquelas interações, e ele era muito próximo desse professor. Uhum. E aí foi quando ele, o professor Marcos e o Jean. Pode ser Leão também. É o Leão, né? Seuzinho, que era o senhor, né? exatamente, Esse desculpa, mesmo. seu Leão. Então, ele foi quando a gente começou a ter essa proximidade, eu e o Marcos, que o professor Leão passava muitas atribuições com o Marcos, né? Sim. E aí foi quando eu comecei a desenvolver essa atividade com ele de o que a gente podia melhorar, a gente começou a fazer uns estudos. E nessa época, eu estava como engenheiro de aplicação na Schneider. Sim, sim. Foi quando eu comecei a me aproximar um pouco dele, né? Show. E aproveitando aí que tu já tá falando a tua função naquela época, se apresenta rapidamente aí pro pessoal. Tá bom. Bom, pessoal, meu nome é André Ogino, eu atualmente sou gerente de contas, né, falando profissionalmente, gerente de contas na Rockwell Automation. Falando pessoalmente, eu sou pai, tenho duas meninas, graças a Deus, saudáveis, lindas. Sou casado, tenho uma esposa linda. E graças a Deus hoje estou numa região muito boa também, bem satisfeito com a região que hoje eu tô morando, que é Fortaleza. E atuando principalmente na Rockwell Automation, que é uma empresa, assim, uma multinacional grande, né? E hoje, quando a gente fala de automação industrial, é uma das principais players hoje na automação industrial. Com certeza. Então, hoje, falando num ambiente global, então, eu sou, né, falando de esfera profissional e esfera pessoal, falando um pouco a minha formação. Então, eu sou engenheiro mecatrônico, eu me formei aqui, na Universidade do Estado do Amazonas. Sim. E depois eu cursei um mestrado em engenharia elétrica lá na UFAM. Não cheguei a concluir, consegui fazer, acho que das disciplinas, 5 eram obrigatórias, das disciplinas eu fiz 4, das 4 eu passei. Uma eu não consegui passar devido à rotina de Correria, viagens, e todo o processo. E depois eu fui transferido para Fortaleza. Nesse processo de transferência para Fortaleza eu não consegui dar continuidade no mestrado. Tive uma interrupção aí. E depois aí eu fui começando a ir para a área muito mais para a área de vendas, né, e marketing, e como fiz o MBA em marketing. Então, hoje, basicamente, esse é meu perfil aí, falando um pouco de mim, né. E é viciado em alguma coisa aí? Será? Desde O vício bom, né? um vício bom. Assim, eu sempre tive, desde a minha adolescência, né, tive um ritmo de treino, né, eu sempre gostei muito de fazer treinos de musculação e esse é meu hobby, né, então... Esse é um hobby desde menino. Hoje eu acentuei bastante aí, consegui
Tem um time bacana hoje que eu vou acompanhando e vão me acompanhando também. E aí vou seguindo esse meu hobby. Cada um tem o seu, né? Esse é o meu. Um dia eu chego nesse nível aí, ainda tá começando aí, né? Mas é isso aí. E, pessoal, eu tô com as perguntas aqui, tá? Eu vou, de vez em quando, vou dar uma olhada pra cá pra ir perguntando pro André. E conta aí pra gente como que você começou na automação. Eu sei que foi através da faculdade, tá? Mas você já teve algum contato antes? Alguém indicou? Como é que foi? Cara, isso aí é muito engraçado, porque falando de toda a história, né? Eu vou começar como eu comecei, né? Eu sou engenheiro mecatrônico. Sim. E aí, quando eu estava me formando no ensino médio, eu falava para minha mãe, eu estava fazendo vestibular, né? Na época era o PSC, se não me engano. Sim, né? que estava no primeiro, segundo, terceiro ano, exatamente. Aí tinha o PSC, eu queria fazer o PSC, aí não fui aprovado, eu queria educação física. Assim. Justamente porque eu sempre gostei muito dessa rotina de treino, musculação. E aí eu sempre falava, não, eu quero educação física. Ela fala assim, a minha mãe falava, você não vai passar. Aí ela falava, você não vai passar. Aí eu falei, tá bom. Ela não queria também. Ela não queria. Não que seja, né? Ela não queria porque ela achava que eu poderia seguir um outro caminho. Sim, sim. E assim, lógico, a educação física é uma excelente profissão, a gente vê hoje excelentes profissionais aí. Sim. Só que ela via um potencial em mim em uma outra área. Entendeu? Talvez na área de cálculo, né? Exatamente, devido a ela que ela me via. Ela não me via assim, beleza, ela sabia que era uma coisa que eu gostava, mas não que isso fosse uma coisa para eu viver aquilo com uma profissão, né? Entendeu? Porque cada um tem um dom para coisa. Eu vejo muito assim como precisa ter o dom para aquela profissão e desenvolver aquilo. Sim, sim. E ela não me via com isso, e foi legal. E eu sempre ouvi bastante, E aí foi quando eu comecei a fazer o pré-vestibular. Eu comecei a estudar uma preparação, e aí como eu comecei a estudar com alguns colegas, comecei a estudar, comecei a pegar só a área de exatas. E o pessoal já queria essa área também? Já falava que era uma área concorrida, talvez? Eu comecei a ir para engenharia, porque o que eu pensei? Cara, eu quero fazer engenharia. Mas só que... E aí quando eu vi, foi um dos primeiros anos que abriu a mecatrônica para a UEA. Ah, sim. Não tinha, entendeu? Né? Aqui não tinha. Aí abriu a mecatrônica para a UEA. Aí eu falei, cara, essa aqui é a profissão. Vamos lá, eu quero fazer essa profissão e eu quero essa profissão para mim e vou estudar. Aí, graças a Deus, eu me formei em 2002. Sim. Em 2003 eu entrei na faculdade, mais ou menos acho que foi em agosto. Em 2003 eu entrei na faculdade. E aí eu comecei toda a minha carreira, toda a minha trajetória dentro da parte de mecatrônica, na parte de engenharia. 5 anos ali? Foram 5 anos na UEA, onde era a UTAN, né? Sim. Foi isso daí. Mas assim, o engraçado é assim, como é que são as coisas, né? E sempre tem essa dúvida, né? Quando a gente sai do ensino médio, vai pensar o que a gente vai tocar a vida depois, a gente sempre tem essa dúvida, né? E assim, a minha mãe não viu esse dom para mim naquele momento, né? Então, cada um tem os seus momentos e aquele não foi o meu momento. Tanto é que ela torceu para eu não passar, pois né? Na época, né? E assim, é interessante que às vezes a gente nem imagina. Mas, por exemplo, você gostava de educação física, mas não foi por isso que você escolheu outra área que você parou de fazer o que você gostava e tudo mais, né? Eu gostava daquela rotina, daquele ambiente e tudo, mas ela me via assim, cara, você gosta de... Eu acho que a cabeça dela era assim, você gosta disso, mas você não é isso que você vai ter o dom para poder viver... Ganhar o dinheiro, ter a sua profissão. Né? Sim. Eu acho que cada um vai tendo a sua forma de pensar e tudo. Eu gostava muito por causa da rotina e do hobby, né? E também é um cara muito novo, né? Exatamente. Às vezes não tem tanta experiência, talvez ela tenha visto outras pessoas ali, né? Como eu falei, não que a profissão hoje é excelente, tanto é que tu vê que hoje os excelentes profissionais, como é que está crescendo cada vez mais, né? Mas eu acho que, assim, sou muito satisfeito hoje com a escolha, e até porque hoje tu vê a tendência do futuro. Com certeza. Essa área tem sido uma tendência muito forte, né? E a gente vai falar sobre isso ainda hoje aí. Vamos sim. Pô, show de bola. E sua mãe, tu mora aqui em Manaus... Sim, até foi legal, né, que a gente teve essa oportunidade, te agradeço a oportunidade. Eu vim aqui para ficar uns dias com meus pais. Sim. Agradeço a oportunidade de você e minha esposa que deixou eu vir, né? Pois é. Para ficar uns dias com meus pais aqui. E tá cuidando das meninas lá. Se ficasse com 2 meninas não é fácil não, né? Deve dar trabalho aí. E segurando o rojão lá, então, obrigado, viu? Então assim... Qual o nome dela? Manda um abraço para sua esposa aí. Um beijo, viu? Jolisete, um beijo. Aí. Show, então, assim, todo mundo quer ser uma homenagem dessa, não. Vou até mandar pra minha também, Liliane. Um beijo também aí. Tá aqui, ó. Aí a ideia que eu vim pra cá foi pra passar uns dias com meus pais, né? Meus pais moram aqui em Manaus. Sim.
E aí foi quando eu bati um papo com você, ele falou assim, cara, o que você acha? Dá pra gente Aí você fazer, falou né? assim, bora fazer. Então, assim, eu acho muito legal isso quando você tem uma pessoa que tem a conexão Sim, e sim. você pensa na ideia, a pessoa se conecta com você e vai pra frente. Já tá Entendeu? preparado, já Exatamente. vai se adaptando, né? Show. Tem outra pergunta aqui. O tempo de experiência. Então, desde 2004, 2003, né? Você entrou ali, teoricamente, né? Isso é legal falar. Porque assim, eu comecei um pouco no Senai, como é que eu conheci o professor, o Lean, né? O Leão. Desculpa, você sabe que o professor Lean, eu conheci, que eu comecei a fazer. Eu entrei na faculdade e muita gente que eu estava na faculdade já era acho que era da Cefet, né? Que antigamente era A do IFAM, né? do Antigamente IFAM. IFAM, Cefet. Pois é, isso que agora é Cefet, antigamente era IFAM. Que Ah, era é da porque o IFAM. pessoal do Cefet, eles já fazem curso preparatório para ir para a faculdade, né? Exatamente. Sim, Então, sim. assim, eles já tinham aquele curso técnico, já tinha tudo. Tava na área, né? E aí eu pensei, pô, cara, eu não tenho um curso técnico, então como é que eu vou me desenvolver? Como é que eu vou fazer tudo isso? E aí eu pensei, cara, eu vou fazer Senai. Eu cheguei com meu pai, né? Eu não tinha condições de me sustentar ainda, né? Sozinho, né? E aí eu cheguei com meu pai e falei, pai, eu queria fazer isso. Veio dar uma luz na minha da cabeça que eu Uma pensei, ideia cara. lá, né? Aí eu fui, fiz a eletrônica analógica, fiz a eletrônica digital Curso no Senai. independente mesmo. Independente, avulso, no Senai. Sim. Eletrônica analógica, eletrônica digital. Aí depois eu fui pro CLP básico, CLP avançado. E o que é legal, Foi avançando, né? eu fiz o curso CLP básico e avançado com o professor Leandro. Aham. E um ano depois, Ele eu fiz uma aula pro professor Leandro do CLP. Pô, Então foi muito do legal. mesmo CLP que Do mesmo CLP que você ele me fez deu o aula. curso, né? Entendeu? Foi muito, isso aí. Como eu falo, assim, é muito legal quando você tem essa troca de pô. experiência, você vai adquirindo, você vai vendo como é que você pode contribuir. Você vai vendo assim, pô, você me ajudou aqui, agora eu tenho um conhecimento, eu vou lhe ajudar também. Então você vai dando aquela contribuição. Falo muito dessa questão da onda do bem, né? Você poder fazer o bem Em qualquer lugar, né? e compartilhando esse conhecimento com as pessoas. Né? E o engraçado é que às vezes a gente pensa, é só um curso a mais aqui de eletrônica que eu tô fazendo e tal, de qualificação. Mas muitas vezes aquilo já gera uma conexão que lá na frente, né? Vai trazer um resultado, vai trazer um benefício maior aí. E tem muita gente que deixa de fazer pensando que é só um cursozinho simples, mas na verdade já abre muitas portas, né? E foi me ajudando na faculdade também, né? Que quando eu fui pegar circuitos elétricos, algumas Não matérias... foi de cara, né? De eletrônica digital, a própria eletrônica digital dentro da faculdade, as disciplinas, eu comecei a ter um pouco mais de facilidade. Eu não fui nu e cru, porque assim, essas disciplinas, muita gente que estava na área técnica, num curso técnico, já tinham trabalhado essas disciplinas, então, e eu não tinha. Senão ia ficar para trás dos outros, né? Que já tinham... Eu não gosto muito dessa esfera de ficar me comparando com ninguém, né? Mas assim, eu penso assim, cara, eu preciso me preparar numa situação para quando acontecer, eu tô apto para poder receber aquele conhecimento e evoluir mais. Sim, com Eu certeza. gosto muito dessa Esse questão. pensamento é bom, né? Mas assim, lógico, você tem que se comparar sempre. Você tem uma pessoa que você almeja, você tem como referência, se compara. Essa comparação de ficar se comparando para querer medir quem é melhor, isso aí é ruim, né? Não é legal. Eu gosto de comparar assim, eu tenho referências, tipo, tem profissionais de automação, como eu acho que você tem também, ver um cara do ramo de automação, que mais experiência, top. Né? Você pensa assim, cara, esse cara é um cara que eu tenho como base, né? Esse é meu ídolo, né? Sim, com certeza. Aí fala um pouco sobre, você falou da pergunta da minha experiência, né? Quando eu terminei esses cursos de eletrônica analógica e eletrônica digital, tinha um cara que fez um curso comigo chamado Adonai. Ele fez curso de eletrônica analógica comigo. E ele trabalhava numa loja. Indo ali no caminho lá, tem um terminal, ali na Constantino Nery, no finalzinho. Sei. E aí ele tinha uma loja lá que consertava TV, videocassete, essas coisas todas. E aí eu falei assim, cara, deixa eu ir trabalhar contigo. Eu só quero ir trabalhar só para eu... né? Só para eu conhecer placa, como é que lê circuito de placa e tudo. Sair da escola para ir para prática. Aí ele, tá bom, bora. Aí eu ia. Caramba, que legal. Fui pra lá, não ganhava nada. Depois de um tempo ele começou a pagar, o dono lá, pagava pelo menos meu almoço lá, né? Pelo menos pra não morrer de fome lá. Aí eu fiquei lá, fiquei estudando, eu fiquei aprendendo, depois ia pra faculdade e fui seguindo. Aí eu comecei a pagar as disciplinas na faculdade e aí eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa chamada Eletropainéis, que era uma empresa que trabalhava com painéis elétricos, montagem de painéis elétricos, hoje ela não existe mais. E aí eu tive uma grande oportunidade, tinha duas pessoas que apostaram muito em mim, tinha uma pessoa da Schneider também que me ajudou muito, que é o Marcelo Pacífico, essa pessoa, sou muito grato a ele pelo que ele me ajudou, né, na minha carreira. Conheceu no caminho também? Eu conheci trabalhando na Eletropainéis.
Entendi. Tá? E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, e aí eu era assistente de engenharia nessa empresa. E na época eu fazia faculdade, mas eu não podia estagiar ainda na época. Não Né? estava no Então, período, né? não estava no período, então eu não conseguia contabilizar. Sim. Aí eu consegui trabalhar nessa empresa, Eletropainéis, e eles me liberavam para eu assistir as aulas, porque as aulas na UEA era durante o dia, não tinha aula à noite, só no final da faculdade que você já tinha as aulas à noite. E aí eu comecei, cara, às vezes eu ia, voltava, pegava tipo uns 6 ônibus por dia, ia, voltava, Pra voltar pra aula. para poder voltar para a aula. Aí teve uma época que a UTAN estava em reforma, quando virou a Escola Superior de Tecnologia. Sim. Nós fomos para Newton Lins. Prédio da Newton Lins. Aí a gente foi, voltou, era uma loucura nessa época, mas graças a Deus eu fui. E foi quando eu fui me desenvolvendo. Mesmo como assistente de engenharia, eu era como se fosse estagiário, mas oficialmente eu era um assistente de engenharia. Sim, sim. Eu comecei a desenvolver projetos de automação. Consegui desenvolver, fiz alguns projetos de automação para Motor Honda. Sim. Entendeu? Alguns projetos. Por essa empresa, né? Por essa empresa. O primeiro projeto foi um projeto que foi com uma máquina de gravação de chassi, que gravava o chassi da moto. Com a punção, né? Com laser? Punção. Não, com punção. Se batendo assim, né? Exatamente. Sei. E aí tive um apoio nessa época, eu também não tinha tanta experiência, a gente teve que contratar uma grande pessoa, um grande amigo aí que teve, que foi o Emanuel. O Emanuel hoje é outra pessoa também que veio e que deu uma luz, assim, um norte para poder, cara, segue esse rumo aqui. Sim, sim. E aí eu comecei a fazer esses projetos para Moto Honda. Esse Emanuel me deu quando ele trabalhou comigo, fiquei acho que um mês com ele trabalhando direto para fazer essa máquina. E ele falou para mim, cara, tu é um cara que tem potencial. Show. Mas tu não tem experiência. Tu não tem chão de fábrica. Tu tem que começar a ter mais conhecimento de chão de fábrica. Como é que as coisas funcionam, como é que o processo acontece. Então, em geral ali, né? Então tu tem que começar a pensar nesse segmento. E aí fui fazendo mais alguns projetos de automação lá para a Motor Honda, alguns outros clientes. E eu também trabalhava como cadista. Eu fazia os projetos o diagrama unifilar, a gente montava os painéis em 3D nessa empresa. E aí eu comecei a me desenvolver nessa área lá com eles. E aí, em um momento, eu tive um convite, né? Uma das pessoas que me viam fazendo os projetos lá na Motor Honda me convidou. Ele falou assim, cara, o Lenildo, ele me chamou e falou assim, cara, vem trabalhar comigo. É mesmo? Só tem uma vaga aqui, é pro 3º turno. Olha. Para trabalhar aqui à noite, no turno noturno, mas vem trabalhar comigo aqui na manutenção. Aí, eu tava, acho que no 8º ou 9º período na faculdade. Tá bom, eu fui. Aí eu trabalhava todos os dias, de 11 às 7 da manhã, folgava só de sábado para domingo. E aí, eu fazia faculdade à noite, antes de ir para lá. Nesse período das 6 às 11 ali, né? 7 às 11. De 7. Eu tinha aula a partir das 5 até umas 9 da noite. Entendi. Aí já esperava ali a minha rota e ia para a Moto Honda, né? Então eu fiquei por 2 anos nessa rotina. Me formei quando eu estava no 3º turno na Moto Honda. E aí depois que eu me formei, eu embalei logo no mestrado. Entendi. Lá na UFAM. Já estava com conhecimento tudo quente bem fresquinho na cabeça, né? Aproveitar. Assim, não, vou estudar. E aí foi quando eu fiz um mestrado, apesar assim que eu falo muito, né? Que eu não cheguei a pegar o diploma, mas eu cheguei a ganhar o conhecimento. Sim. Que eu fiz justamente na área de inteligência artificial, nas partes de redes neurais, sistemas inteligentes. Que na época não era tão Foi em 2010 isso, né? Era pouco explorado ainda, né? Era pouco explorado, mas assim... Não era tão falado, tipo, inteligência artificial como é hoje, né? Exatamente. Então a gente vinha estudando já os algoritmos, hoje que a gente usa os algoritmos, lógica fuzzy, redes neurais, sim. Combinação neurofuzzy, algoritmo genético, então tudo isso a gente estudava na prática, como funcionava o negócio. Não era um negócio que a gente... tirava da cabeça lá e... somente via no bonitinho ali no coisa. A gente ia no MATLAB, ia mexer as coisas, então foi legal. A gente estudou, eu calculava, fazia tudo isso. Então, eu, assim, consegui ganhar um conhecimento que isso me gera frutos hoje para eu poder ter uma abordagem, uma conversa com os clientes e começar a trabalhar e ter um entendimento de qual é a tendência hoje dentro das diversas plataformas que tem hoje no mercado nessa realidade
de inteligência artificial, nessa parte de machine learning e tudo. Não tá ali só com um produto, apresentando os benefícios do produto. Exato. Sabe a tecnologia por trás do produto, né? Exato. E aí quando a gente fala tudo isso daí, fala um pouco dessa trajetória, a gente tá falando isso aí desde 2005, né? Desde 2004, mais 2004, ou menos. Foi quando eu comecei a fazer esse trabalho meio que, vamos dizer, voluntário, né? Pessoal, para ganhar conhecimento. E aí depois disso eu entrei nessa empresa, na Eletropainéis, depois na Painéis fui para a Moto Honda. Depois de uns 4 anos, mais ou menos, na Moto Honda, eu fui convidado que hoje, inclusive, hoje é meu colega de trabalho, que mora aqui em Manaus. Eu fui convidado para ele para trabalhar na Siemens. E aí, isso em 2010, 2011? Deixa eu ver, 2007. 2007 fui ainda. convidado para trabalhar na Siemens e aí na área de vendas. Sim. E aí, nesse meio período, essa pessoa que eu falei, o Marcelo Pacífico, já me conhecia, né? E eu comentei com ele, falei assim, cara, ó, obrigado, mas eu tô indo agora, eu fui convidado para ir para Siemens e aí eu tô aceitando o convite. Pô, que massa. E aí ele falou assim, cara, aí o processo na Siemens demorou muito mesmo, assim. Não aconteceu nada. Já estava acertado, mas não acontecia nada. Aí foi quando o Marcelo, né? Ele conversou internamente e aí eu recebi um convite para ir para a Schneider. Então, na época, foi uma pessoa que tem uma extrema admiração, que é o Fernando Capellari. Ele me convidou para trabalhar com ele, no time dele, como engenheiro de aplicação. E só uma coisa que eu não entendi, e a Siemens ficou pelo caminho? Não, aí quando eu fui convidado para a Schneider e aceitei, como a Siemens não tinha me dado nenhum feedback, na época, aí eu peguei e dei o retorno, né, para o meu colega que me convidou e falei assim, olha, cara, obrigado, mas assim, nesse meio período aqui eu tive um outro convite e eu tô aceitando agora esse convite. E aí foi como foi toda uma mudança. Eu conversei na época com o meu supervisor na Moto Honda, que era o meu supervisor, conversei com o meu chefe, que era o Ed Gils, e o Lenildo, conversei com eles, expliquei para eles a minha situação. Na época, era até interessante, eu trabalhei, eu saí da Moto Honda em 2011 que eu saí da Moto Honda, 2011. Eu entrei em 2007 na Honda e fiquei até 2011 lá. Então, em 2011, foi em 2010, não sei se você lembra, foi quando teve um boom na parte de NR12. Acho que sim. E aí foi quando eu comecei a trabalhar fortemente na parte de NR12 para implantação na área de fundição e usinagem lá na Moto Honda. Sim. E aí eu comecei a fiz todo um trabalho lá com eles e aí eu tive um compromisso de falar assim, olha, eu vou finalizar dar uma pausa aqui, vou fazer até aqui, daqui eu vou precisar me desligar. Aí foi quando eu pedi a minha demissão e aí eu fui para a Schneider. Fiquei na Schneider, a gente tive essa trajetória aí na Schneider aí de alguns anos, né? E na Schneider fez treinamento e tudo mais? Fiz. Na Schneider, como engenheiro de aplicação, fiz bastante treinamento. Depois de um ano de engenheiro de aplicação, eu tive a oportunidade de virar arquiteto de soluções, que é uma função que eu dimensionava, por exemplo, vai ter uma fábrica nova aqui uma fábrica uma linha nova. De produção, uma fábrica inteira, né? Uma fábrica nova, ou então vai ter um processo novo aqui. Então, eu trabalhava dimensionando aquela arquitetura para aquele processo. A gente calculava o tempo de processamento, qual o modelo de controlador, qual o modelo de sistema supervisório. A gente fazia os cálculos, fazia como é que seria a latência, tempo de resposta, fazia todos esses dados. Aí, nesse meio tempo na Schneider, fiz vários cursos na Schneider, fiz cursos fora também. Eu tive a oportunidade de ir para Boston, para Singapura. Eu tive a oportunidade de ir para o Chile, fazer alguns treinamentos também. Tudo pela Schneider? Tudo pela Schneider. E também, aí depois de um tempo, fui para a área de vendas. E para a área de vendas também eu tive oportunidades, com o processo de vendas, de fazer algumas vendas que eu tive que acompanhar o processo de venda, né? Que era o acompanhamento de teste em fábrica, onde eu tive a oportunidade de ir para a China, passar um tempo lá para fazer uns testes em fábrica nos equipamentos que nós vendemos, que eu tive a oportunidade de fazer a venda, na época eu estava na Schneider. E aí, nesse período de tempo, em 2018, finalzinho de 2018, em dezembro, eu fui convidado. Todo esse período ficou na Schneider? Mais ou menos aí uns 7, quase 8 anos. Né? Indo fazer treinamento, indo em outras empresas, só no Amazonas ou na região norte? Não, isso aí. Quando eu era arquiteto de soluções, eu era do Nordeste. Entendi. Entendeu? Eu era da região Nordeste. E aí...
Já saiu de Manaus, então? Já saí de Manaus e fui para a região Nordeste. Mas aí tu já foi com a tua família toda? Na verdade, eu atendia Norte e Nordeste na época. Entendi. Atendia Norte e Nordeste. E a tua família? A tua esposa estava aqui, estava lá? Quando eu fui para Fortaleza, eu ainda não era casado. Ah, tá. Eu me casei num período que eu estava lá em Fortaleza, já conheci, a gente já namorava e aí surgiu. Foi Pra ficar lá. bênção de Deus, né, para poder. Eu surgi, fui convidado, na época teve um apoio também de algumas pessoas que eram amigos em comuns também, que viram e falaram assim, olha, eu acho que o André tem um perfil, vamos ver se dá tudo certo. Aí tive um grande apoio, que aí teve duas pessoas que me ajudaram muito, o Zé Nilson e o Francisco Neto, me ajudaram bastante nesse processo para eu me mudar e conseguir ter essa mudança. Aí foi quando eu tive uma pessoa assim que foi também uma pessoa, um excelente chefe que eu tive, foi o Thiago Oliveira. Hoje ele é um diretor global na Schneider. Pô, que massa, né? E aí foi quando eu tive a oportunidade, né? Então eu tive esse apoio dessas pessoas, né? E pude me desenvolver Pô, graças nesse a Deus. período aí. E aí, depois de um tempo, eu fui para a área de vendas. Na Schneider ainda? Fui convidado na Schneider para ir para a área de vendas. Entendi. E aí eu me tornei consultor de negócios na Schneider. Aí eu atendi o Nordeste, só que eu era focado na parte de automação industrial. Entendi. Então eu Pô, que fiquei, top. eu acho que uns 3 anos aí na área de vendas aí. E não são muitas pessoas que têm essa função, né? Na Schneider ou tem bastante Não, assim? na Schneider tem bastante. Vendedores, assim, nessa área de consultores de vendas tem bastante. E também tenho gerentes de conta, que são a mesma função hoje que eu tenho também na Rockwell. Tem bastante também. Eu pergunto porque tem gente que está assistindo e às vezes o cara se forma em engenharia, aí pensa que vai ter só um tipo de área para ele trabalhar. E, na verdade tem um leque de oportunidades. Conforme ele vai se desenvolvendo, né? A empresa mesmo vai evoluindo. Cada um né? tem seu perfil, né? Quando a gente fala em engenharia de automação, você pode ser um cara de automação de uma fábrica, de uma empresa. Como a gente vai, por exemplo, hoje eu tenho um trabalho que eu lido com muita gente que é engenheiro de automação das empresas. Sim. Lá, de uma Nestlé, de uma Mondelez, de algumas empresas assim. E a gente vai trabalhando com essas empresas. São profissionais super qualificados, conhecem bastante, e a gente vai tratando com essas pessoas sobre o que é a necessidade, como é que é o projeto que a gente tem que tratar com eles e tudo. Então, isso, às vezes, um conhecimento que você tem da engenharia, do que você pode ter aquele entendimento do processo deles, para você levar e desenvolver esse processo como uma solução para entregar para ele. Então, isso é uma forma, mas você vai lidar. Você pode ser tanto um engenheiro de automação de uma empresa, pode ser um engenheiro de desenvolvimento. Você pode ser isso. Você pode ser um engenheiro que vai trabalhar com a área de desenvolvimento de produto. Sim, sim. Então, cada um vai seguindo o seu ramo. Eu fui para o ramo de vendas. Não necessariamente, né? Cada um vai seguir Tem gente que não é tão comunicativo, que prefere estar envolvido com o projeto, né? A gente fala assim, cara, eu quero trabalhar aqui com desenvolvimento. Eu gosto da área técnica, entendeu? Porque acaba que, assim, com o tempo, eu sou um cara que vim da área técnica, né? Sim. Mas, assim, hoje eu não sou mais da área técnica. De botar a mão na massa. Eu não sou mais desse perfil. Então, assim, com o tempo você vai mudando o perfil, né? Sim, naturalmente, depende do que você quer para sua carreira, para o seu perfil profissional e como você vai ao longo da sua trajetória profissional, né? Show. Aí, em 2018, convite para... 2018, finalzinho de 2018, eu recebi um convite, né, para ir para... Eu participei de um processo seletivo, né, passei, aí em janeiro de 2019, eu entrei na Rockwell. Já começou na Rockwell. E até então eu tô como gerente de contas da Rockwell. Já entrou como gerente de contas? Entrei como gerente de contas. Então, hoje eu tô gerente de contas na Rockwell, na região Nordeste aqui. Então eu atuo do Ceará à Bahia. Entendi. Entendeu? E eu vou perguntar depois também sobre esse tipo de função. Né? Deixa eu só ver aqui. A outra pergunta era... Guarda essa função aí. A outra pergunta era as empresas que você já passou. Então vamos lá. Teve desde aquela do seu colega, né? Que foi de graça. Eu gosto de lembrar porque tem gente que pensa que se formou em engenharia e já entrou na Rockwell, né? E não foi, na verdade não foi. Tem gente que não quer fazer um estágio grátis, digamos, para aprender, né? Para ter um conhecimento primeiro. E é como você está falando, né? Eu praticamente, literalmente, eu paguei para aprender, né? Isso. Então, porque tinha aquele transporte, eu tinha transporte, eu tinha tudo isso, tinha minha alimentação. Depois que o cara falou, não, eu vou te ajudar na tua alimentação. Depois, né? Entendeu? E aí eu fui trabalhando nisso daí. Então, foi um tempo. Então, consertava videocassete, consertava micro-ondas, fazia essas coisas todas. Então... Nem tinha DVD nessa época ainda.
Já tinha, Já tinha, mas... já tinha. E o... Aí Não tão foi... velho assim não, pô. Não. E essa empresa de televisão, depois a empresa... EletroPainéis. Aí depois da EletroPainéis eu fui pra Motorhonda. Depois da Motorhonda eu fui pra Schneider. E hoje eu estou na Rockwell Automation. Na Rockwell. Isso aí totaliza aí desde 2005, né? Que eu tô atuando no mercado. 2005 não, desde 2004. 2004. Eu tô atuando no mercado. E os cursos que você já fez, já perguntei, né? Que foi engenharia... Eu fiz engenharia mecatrônica, cursei o mestrado em engenharia elétrica na UFAM, né? na Federal do Amazonas. Fiz MBA em marketing pela Gama Filho. E fora os outros cursos das empresas, né? Fora os cursos. Hoje eu estou investindo um pouco mais na parte de soft skills, né? Uma das empresas que eu estou investindo muito é na Conquer, a pegar algumas habilidades de soft skills. Entendi. Né, para pegar um pouco mais dentro do que eu venho atuando, com alguns conhecimentos que vão agregar bastante, assim, imediatamente para mim, né? Top. Lógico, assim, e existem cursos na empresa também que eu vou desenvolvendo, né? E a próxima pergunta seria os locais que você já viajou. Boston, Já, assim, Singapura. Pela empresa, já fui por Boston, Singapura, fui para a China a trabalho, e fui para o Chile também, eu fui para o Chile fazer um treinamento também. Japão? Não, Japão não tive oportunidade de ir, não. Falou Japão, não? Não, falei China, pô. China é a mesma coisa. Não. O pessoal fica chateado que não fala, né? Não. Aí foi pra China, passou quanto tempo na China? Eu fiquei, acho que 7 dias, mas só que antes de ir para a China, eu te levou os clientes da gente lá em Amsterdã. Entendi. Para fazer uma visita técnica numa empresa que utilizava soluções na época da empresa. E foi muito estranho chegar lá na China? Assim, o que eu percebi Foi em que ano? Foi em 2017. O que eu percebi? A primeira coisa que eu fiz foi, a gente fez uma logística interessante, né? Que na ida a gente parou em Amsterdã, pegou um fuso mais interessante de 5 horas. De lá a gente foi para a China. E quando a gente parou na China, a gente percebeu muito a questão que existe um certo preconceito deles com os ocidentais. Ocidentais, né? Não tem olho puxado. Porque assim, eu percebo preconceito assim, no dia a dia, assim, tipo assim, eu fui pegar simples coisa, pegar um táxi. E o cara não aceitava, pô. É mesmo, né? O cara não aceitava. Caramba. Aí ao ponto de eu conseguir falar com alguém e alguém chegar lá pra mim e falar assim, cara, pedir, eles têm um aplicativo lá, tipo Uber, e a pessoa pedir e na hora vem um táxi aqui rapidinho e pega e me leva pro hotel. Aí tu tentando assinar com a mão. Aí eu tava com um cliente, nós estávamos com um cliente, a gente conseguiu contratar uma guia que ela era professora de inglês, e aí foi quando a gente foi se resolvendo, né? Se adaptando com a cultura dele, porque ela falava em chinês e a gente falava inglês com ela. Entendi. E aí foi quando a gente resolveu a nossa vida lá, então. Aí facilitou tudo pra gente. Mas depois de chegar lá já, né? Depois de chegar lá. Mas até Mas assim, as pessoas mais jovens são mais amistosas. Eu percebi isso lá. Eles gostam de tentar, por exemplo, se eles não falam, mas eles gostam de tentar aprender ou tentar testar o inglês deles. Entendi. Entendeu? Os mais velhos são mais conservadores. Entendeu? Já prefere falar na língua deles mesmo, se tu não fala, te vira. Eles não... E aí foi o que eu percebi, né? Pode ser que cada um teve essa experiência. Eu fui para Beijing, né? Quando eu tive essa oportunidade de ir. Quando eu fui na Coreia, era a mesma situação. Às vezes a gente tentava falar inglês e eles respondiam que eles sabem, né? Querendo ou não, eles sabem o básico também. As pessoas normais, tipo, o vendedor de algum comércio, de algum lanche. A gente respondia em inglês, ele respondia em coreano. Aí a gente tinha que ficar nessa luta aí. A gente também sabia só alguns cumprimentos em coreano, então não dava pra passar fome. Lá, na Coreia? Na Coreia foi 10 dias. Fui na competição. Aí todo dia tinha que ir no lanchinho, no restaurante. Era o que a gente se comunicava lá, mas eles fazem questão de falar em coreano e se vira aí. Isso aí que eu percebi. Eu acho que então é uma questão dos ocidentais mesmo. Pode ser. Pode ser que seja... Não seja somente lá na China, né? Seja uma questão dos ocidentais. E nos Estados Unidos? Os Estados Unidos foi um treinamento que na época existe um programa para esses arquitetos de soluções, né, na Schneider, que a gente fazia uns treinamentos para poder pegar as atualizações do processo. Então a gente se atualizava com todo o processo que tinha novas tecnologias e tudo, porque a gente tinha que estar acompanhando as tendências. Sim. E aí eu tive essa oportunidade de fazer esses treinamentos. Foi quantos dias lá? Acho que foram 5 dias de treinamento. Aí eu fiz esse mesmo treinamento nos Estados Unidos, em Boston. Sim. E depois eu fiz esse treinamento lá em Singapura. Singapura fica perto da China, né?
Mais ou menos. Né? Então, Fica ali na região ali, né? aí foi o mesmo trajeto, foi para Amsterdã, de Não, Amsterdã nessa viagem para Alemanha, eu parei em Madrid, de Madrid eu fui pra lá. entendi. E lá, foi o mesmo treinamento de Boston, né? Foi. Só que lógico que é um treinamento de atualização, né? E Singapura também é um centro ali de tecnologia, né? Cara, uma das cidades mais tecnológicas que eu já tive a oportunidade de ver, sabe? Eu tenho um amigo que ainda é de Minas Gerais, e ele foi para Singapura, tá, trabalhava lá, sempre mandava fotos e tal. Sim. Um cara bem inteligente. E lá é o polo, né, também de... Cara, ali polo tecnologia, e eu vejo assim, muita coisa de tecnologia vem dali, né? Então, Sim. achei legal. É muito bom. Show. E a sua atividade hoje? Exatamente hoje, o que você... Hoje eu trabalho nessa parte de gerente de contas, né? Então eu gerencio algumas contas no Nordeste. Então hoje eu trabalho muito com indústria alimentícia, né? De alimentos e bebidas. E algumas indústrias cimenteiras. Sim. Então eu atuo com essa indústria. Então eu trabalho nessa área de vendas, né? Vai fazer muita visita, contato com o cliente, exatamente, direto, né? contato com o cliente, desenvolvimento. A gente faz o entendimento das soluções para a gente fazer a nossa proposta das nossas soluções. E a gente também trabalha com apoio, né, com os nossos distribuidores, que nós temos, hoje na Rockwell tem o apoio dos distribuidores, que no caso da região é a Jave. Como a Jave aqui em Manaus. A Jave aqui em Manaus, existe a Jave no Norte e no Nordeste. Entendi. Então eu trabalho em conjunto com a Jave Nordeste, a gente vai alinhando as estratégias com os vendedores da Jave e com os gerentes de vendas da Jave também. Então a gente faz um trabalho bem sincronizado juntos para a gente fazer o melhor atendimento a esses nossos clientes da região. Entrega, né? E além de ter o contato com os revendedores, digamos, você tem contato com o cliente também, com a fábrica que você quer. Exatamente. É o trabalho coordenado. E assim, sempre orientado, né, para a gente poder dar qualidade de atendimento aos nossos clientes, né? Para a gente poder sempre olhar como o cliente no centro da coisa, né? Sim, então a gente vai montando estratégias para que a gente possa fazer o melhor atendimento para esses clientes. Show. E tem uma aqui, por que você escolheu as vendas? Por que teve um ponto ali que você acha que foi Isso é interessante. Crucial, né? É assim, eu gostava muito da área técnica, né? E aí eu fui convidado na época pelo o diretor lá, o vice-presidente, né? Que era a função de vice-presidente. Ele me chamou na sala e falou assim, cara, eu vejo que você, mesmo sendo a área técnica, você é um cara que você faz um approach comercial. Sim. Você faz uma abordagem, eu vejo que você tem uma desenvoltura para o lado comercial. E eu gostaria de te dar esse desafio. Eu gostaria de lhe mostrar o que eu vejo esse potencial em você e que você saber se você encara esse desafio. E aí foi quando eu falei, cara, vamos. E aí eu fui, comecei a trabalhar e estou nessa área de vendas até hoje, né? Então ele em algum momento ele observou que mesmo na área técnica tinha essas qualidades aí. Eu tinha a pessoa que eu falei que era o Thiago Oliveira, que era o meu gestor. Ele, junto com o vice-presidente, chegaram e conversaram comigo e falaram para mim, olha, eu acho que é uma hora boa para você. Vai ter um desempenho bem satisfatório. E é legal, né? Quando você tem um conhecimento técnico, se você conseguir usar isso a seu favor, não se atendo também somente à área técnica, você consegue trazer de volta um resultado, porque você consegue ter não que a pessoa da área de vendas que a gente fala é uma arte, né? Sim. Não existe uma faculdade de vendas. Não tem. Não existe isso. Prepara, né? Você sabe muito bem disso, que você trabalha com isso. Trabalhar com vendas também. Então, essa área de vendas é uma área que você precisa estar toda hora se reinventando. Entendi. E aí, mas quando você tem conhecimento, isso te agrega para você se desenvolver. Certo. Show. E a sua maior dificuldade hoje? Olha, assim, eu vejo assim, existe quando você tem uma região muito grande, você tem que ter capilaridade. Sim. Show. E assim, qual foi, na verdade, a sua maior dificuldade ou um desafio ali na indústria que você encontrou ali, até hoje, né, durante esse período de experiência? Assim, eu vou dizer assim, na indústria, eu vou falar um pouco de como é que aconteceu, né? Sim. Meu principal desafio foi quando eu saí dessa empresa que montava painéis e fui para Moto Honda da Amazônia, né? Empresa grande já, Empresa grande, então... aí quando eu tinha que eu ia trabalhar na manutenção. Imagina, eu fui ver uma máquina, que a máquina era um quadro a relé, enorme, gigante a máquina. Eu olhar para aquilo ali, eu falei assim, cara, para onde que eu começo? Para onde que eu começo?
Então ali foi quando eu comecei a ver os desafios e ver assim, cara, você pode, cara. Você pode, você tem que se dedicar, você pode fazer, foca, analisa, vê todo o cenário, como é que você está nessa situação e vai atrás. E foi muito bom eu ter essa oportunidade de ter trabalhado no terceiro turno, porque chega um momento que teve um cara também que me ajudou muito nessa época, que nesse ambiente profissional que ele percebeu todas essas minhas dificuldades e foi me Sim. ajudando aos poucos, me ajudando mesmo assim, Viu que tu vendo. tava querendo, né? Só Tava que eu ainda passando tinha umas dificuldade. dificuldades. Ele foi, cara, faz assim, faz assado, tudo, que é o Pedro Assis, que hoje ele é da Moto Honda, ele é chefe da Moto Honda. E eu tive essa oportunidade de ter esse conhecimento, ganhar esse conhecimento, e aí muitos dos manuais dos equipamentos vinham em japonês e inglês. Caramba. E eu comecei a estudar os manuais, lá porque eu pegava lá, comecei a ver os manuais e lia. Sim. Graças a Deus eu tive a oportunidade dos meus pais me poderem me deixar cursar inglês desde adolescente. E aí, quando eu entrei, eu já estava formado com uma certa fluência no inglês. Comecei a ler, comecei a ver e comecei a criar, conseguia resolver o problema do meu equipamento e eu conseguia criar procedimentos. Pra Então, caso passo a acontecesse passo. de novo, né? Passo a passo. Muitas vezes fica só um operador da máquina, né? O técnico, e você por fora Exatamente. já. Ó, quando acontecer E uma isso, coisa faz super isso. importante, cara. Você tem que ser uma pessoa que você tem que saber lidar com todo mundo. Sim. Principalmente quando você vai resolver um problema em manutenção, 70% dos problemas se resolvia com você ouvindo o operador. Sim, entendi. Porque o operador chegava para você e falava assim, cara, a máquina parou aqui, ó, nesse momento aqui. Aí você já vai ver o quê? Você vai pela lógica da coisa. Sim. Pô, você parou aqui, então eu tenho que ver nesse estágio aqui o que aciona nesse momento. Sim. Aí você vai lá, olha, pô, beleza, tá aqui o problema. Pode ser esse relézinho aqui, deixa eu trocar a base do relé. Sensor, relé, né? Ou pode ser um contatozinho que tá afrouxou, não sei. Pode Sim, ser um sim. caso. Já aconteceu. Então, N casos. Há um sensor que falhou. Então, quando você sabe ouvir, você tem essa humildade, você ouvir, você saber que você está num time, Sim. para aquele momento que deu um problema ali, aquela máquina, a pessoa que está operando, você vira o cara tá no seu time para resolver aquele problema. Você tem que trazer o cara pro seu lado para vocês dois pensarem juntos e resolver. Né? Muitas vezes, quando eu trabalhava na Samsung, eu via gente que, quando dava um problema, culpava o técnico, ou culpava o operador. Você mexer, fazer alguma coisa, mas na verdade não. Eles são a solução, né? Eles vão dizer por que aconteceu. Se ele está fazendo uma coisa de errado, beleza, mas vai lá e corrige, né? Mas ele tem que estar do seu lado, né? Assim, como eu falo, a gente tem que saber que ninguém é inimigo de ninguém. É verdade. Ninguém pode querer jogar a culpa. Ele está ali para resolver, para poder melhorar, para poder pôr as coisas para funcionar. Então, assim, a gente é um bem comum, né? É um bem comum, justamente. Show. Então, o desafio foi esse. Encontrou um painel esse gigante. foi, eu vou dizer assim, na minha carreira, esse foi o maior desafio. Aí, foi engraçado. E solucionou. Foi engraçado. Que na época, tinha que dar manutenção numa ponte rolante. Sim. E a ponte ficava a 10 metros de altura. E eu, acabando de sair, né, tive que subir na ponte lá com um cabo de aço, morrendo de medo. Mas subi, a gente foi lá, tentou resolver e tudo, mas sim... Tem certas situações que às vezes você tem que ter um choque de realidade. Sim. E você passar aquela situação para que depois você vê que, não, peraí, dá para resolver as coisas. Qualquer coisa que aparecer, Qualquer coisa aparecer. Então, assim, eu praticamente peguei logo de cara, um dos meus primeiros dias, uma das situações mais críticas, desafio, não é mais críticas, né? Mas uma das situações mais desafiadoras para você mesmo, porque você está desafiando não somente seu conhecimento, mas o seu psicológico, a execução de uma atividade, né? Tem gente que foge desses momentos, né? Que desiste, que não quer... É como se era da manutenção, você não tem como fugir, você tem que resolver. Tem que fazer. Tem gente que às vezes está ali num cargo, digamos, de técnico, surge uma oportunidade de ir para alguma liderança, uma chefia, às vezes não quer porque tem medo, né? De assumir risco, de enfrentar esses desafios. Na vida da gente, a gente sempre vai viver... As mudanças são... inevitáveis, né? Sempre vão acontecer mudanças. Então a gente tem que estar... Só que assim, existem mudanças que podem acontecer e a gente tem que estar preparado para essas mudanças. Sim. Senão a gente só vai ver a onda passar e nunca vai surfar uma onda, né? Sim, vai ver os outros, né? Exatamente. Avançando ali e o cara acaba ficando para trás. E os desafios hoje? Do teu ponto de vista hoje, assim, o que... Cara, hoje o meu desafio, assim, eu tive uma mudança de carteira, né? Então, assim, é uma região hoje que eu atendo que eu preciso ter um desenvolvimento. Então, assim, eu procuro sempre trabalhar isso e conciliar muito
o meu pessoal com o meu profissional. Sim, Vou dizer assim, que esse hoje é o meu maior desafio. Não é um desafio, vou falar que é uma combinação dos dois. sim. Pessoal e profissional precisam estar muito bem alinhados, porque, querendo ou não, Vai ter um bom eu desempenho tenho nos duas dois, filhas, né? né? Eu tenho a Maria Clara de 7 e a Esté de 4 anos. Sim, Então, eu gosto de estar presente, eu gosto de ser um pai ativo, um sim, pai que sim. vou acompanhar e tudo. Então, você saber conciliar isso daí, mas assim, graças a Deus a empresa tem feito muita atividade. Eu estou aqui, por exemplo, de uma política da empresa que é chama de Short Friday, Uhum. entendeu? Tá, Que a gente trabalha fica só até tranquilo, né? meio-dia nas sextas-feiras. Então, assim, é uma coisa bem interessante. Tá Então, é trabalhando, uma mas ao mesmo tempo, conciliação que né? você tem com balanceamento com o seu ambiente profissional e pessoal. Sim, sim. Então, isso são políticas bem interessantes que as empresas vêm desenvolvendo, a empresa Rockwell vem desenvolvendo e assim, a gente fica com um nível de satisfação bem interessante. Porém, a gente tem um certo fluxo de viagens e tudo, e assim, esse balanço tem que ser feito. Sim, sim. Entendeu? Tem E que tem que ser feito. Tem que ser tanto trabalhado, na verdade, né? tanto a empresa, né, tem que dar essa disponibilidade, não tem que dar, Exatamente. mas é bom quando dá. É. E a pessoa que, no seu caso, tem que saber aproveitar os momentos com a família, né? Sim, sim. Tá com a família, talvez pouco tempo, mas tá com tempo de qualidade, né? Tem gente que Exatamente. tem muito tempo, mas aí fica assistindo televisão, Exatamente. não brinca Exatamente. com as crianças e tal. Exatamente. Então não adianta ter um emprego que te dá bastante tempo se você não aproveita, né? E hoje eu tenho. Você consegue dividir a sua rotina, né? Então isso ajuda bastante. Né? Sim, Sua rotina pessoal, profissional. E a gente vai começando a fazer dessas divisões, você consegue ter uma rotina bacana. E eu vejo assim, ó, por exemplo, eu te acompanho, eu já te conheço e tal, eu vejo que você é um cara bem disciplinado, né? Sim. Essa sempre foi uma qualidade que te fez crescer e outras pessoas também observaram, né? Assim, eu sempre fui disciplinado em vários pontos, né? Principalmente profissional, eu sempre fui eu tive bastante disciplina. Hoje eu criei um hábito mais de disciplina em outras áreas que vieram me agregar para ser mais até disciplinado no ambiente profissional. No profissional, né? Então, assim, eu comecei a ter uma disciplina maior na parte de dieta, na parte de treino. E aí eu comecei a pensar, cara, tem que ter tempo. Eu comecei a trabalhar blocos de tempo para eu poder fazer algumas execuções de minhas atividades. Por exemplo, eu faço muita atividade de cardio, né? Uhum. Quando eu faço meu cardio, eu estou fazendo um curso. Entendi. Tá ouvindo ali? Eu estou ouvindo um curso. Eu estou fazendo um curso. Eu fiz uma assinatura aí de uma plataforma de cursos que eu fico fazendo curso durante minha caminhada. Já mato 2 coelhos com uma caixa Entendeu? d'água só. Então, né? assim, eu começo a trabalhar o aproveitamento do meu tempo para fazer isso daí. Porque aí no momento que eu faço meu cardio de manhã cedo, depois vou ajudar minha esposa para cuidar, arrumar minhas filhas para ir para o trabalho. Entendeu? Top. E deixar minhas filhas na escola e ir para o trabalho. Então, é uma rotina que você vai fazendo, que aí eu, como eu falando, conciliando o ambiente profissional e pessoal. É um desafio? Mas assim, eu fui melhorando muito quando eu comecei a ter mais essa disciplina. Porque tem que aproveitar, senão, senão Mas não aí a faz, gente né? vai começando a melhorar bastante. Maravilha. E uma dica para quem está começando na automação, qual que você dá? Se o cara tá aqui, bora ver, o cara tá saindo, tem vários perfis, né? Tem a pessoa que está saindo da elétrica, que quer migrar para automação, tem a pessoa que é um estudante de ensino médio, como você foi, tá pesquisando sobre automação industrial, caiu aqui no nosso canal, tá vendo você hoje, trabalhando numa grande empresa, talvez a pessoa tá perdida, né? E tem outros que já estão na área de automação, na área de eletrotécnica, eletroeletrônica, mas, sei lá, querem mudar de carreira, querem cargos maiores. Qual é a dica que você dá para esse profissional? Eu acho assim, hoje é muito diferente da época até sua época, né, quando você começou a trabalhar. Hoje, tanto é que o seu trabalho é diferente. Você hoje consegue fazer um ambiente digital que você consegue disseminar para milhares de pessoas numa propulsão pela internet. Então, o que eu acho interessante, cara, é estar atualizado. Sim. Primeiro ponto, estar atualizado. Eu acho que o segundo ponto é você sempre procurar entender essas referências que eu comentei anteriormente. Uhum. Quando você quer olhar para um profissional, saber quem são as boas referências que você poderia ter no mercado. Sim. Dentro dessas boas referências, você começar a desenvolver, ver assim, quais são as aptidões e como é que são os ensinos, os aprendizados que você precisa para poder você estar atualizado no mercado. Qual é a tendência do mercado hoje? Entendi. Entendeu? Você está procurando estar habituado numa rotina de
está em constante aprendizagem. Que Entendi. a aprendizagem constante, você não é porque hoje eu sei programar o PLC da Rockwell, eu tô empregável. Você pode estar empregável, realmente, porque Mas existe não garante, né? Mas assim, será que se você não trabalhar outras habilidades, por exemplo, inteligência emocional, Sim, se você não trabalhar uma habilidade de relacionamento, será que você vai conseguir se manter empregado? com Eu já vi certeza. gente que foi pulando de galho em galho. Tu vê que não Nunca dura numa empresa. firmava ali, né? Porque às vezes o profissional de automação, ainda mais se você é uma pessoa muito técnica, você pode não ter uma certa empatia. Sim, sim. E você não tem uma forma de se relacionar. Às vezes você saber trabalhar, ter uma humildade para poder saber que você não sabe tudo. Como Sim. eu não sei tudo, Já você não aceita sabe que não tudo sabe também. tudo, né? Né? A Sim. gente não sabe tudo aqui. A gente está aqui toda hora aprendendo. E tá compartilhando o que E a a gente gente está sabe, até né? Mas aqui não sabe conversando, volta e meia, às vezes tu pode perguntar alguma coisa de mim, eu estou te ajudando, você está me tudo. ajudando. Sim. Com volta e meia, você já chegou comigo e falou assim, André, o que é isso aqui? Né? A gente já conversou, Sim, conversar, sim. bateu um papo. Ou então eu já cheguei para Paulo, olha, você já pensou em estudar esse ponto aqui para começar a desenvolver? A gente vai aprendendo, Sempre, vamos né? aprender junto isso aqui. Sim. Então isso eu acho que é um ponto, você ter humildade para poder saber compartilhar, entender, e saber chegar assim, cara, eu gostaria de entender mais isso aqui. Você pode me ajudar com isso? Sabe, eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Você seguir esses fluxos aí, sabe? Primeiro, Conhecer que não sabe tudo, né? aprendizagem constante. Você tem que estar procurando ter aprendizagem constante. Segundo, você ter humildade para poder reconhecer os seus pontos falhos e trabalhar esses pontos falhos e melhorar, procurar pessoas que vão poder lhe habituar. Eu acho assim, sempre você tem que ter uma referência, uma pessoa mais velha, que já tem mais experiência, mas também tem uma experiência de pessoas mais novas, Sim. que as pessoas mais novas ela têm uma visão diferente, ela tem uma visão de mercado, uma visão de negócio, uma visão de totalmente diferente. Sim, é verdade. Por exemplo, se a gente não se habitua hoje no ambiente digital, a gente vai ficando para trás, né? Uma hora vai precisar, Entendeu? né? Então, assim, eu penso muito nesse formato, sabe? Você tem que estar se atualizando, que foi o primeiro ponto que eu comentei anteriormente. Você procurar sempre estar com atualizações, você está atualizado com as tendências do mercado. E as outras opções também que você falou, né? Inteligência emocional, por exemplo, né? São habilidades, Comunicação, né? Que aí isso são está dentro habilidades. da aprendizagem constante, né? Tá dentro de uma outra pergunta aqui. Quais habilidades que você acha que o profissional tem que ter na área de automação? Tem essas habilidades pessoais que para qualquer emprego, Sim, né, é bom sim. ter. Não que a pessoa que não sabe se comunicar não vai ser um bom funcionário. Pode ser um bom técnico, pode fazer projetos e tudo mais, né? Mas... O que eu falo muito sobre automação industrial, cara, é a questão de você ser muito organizado. Você ter documentação, você saber documentar bem o seu projeto, você saber estruturar, você saber exatamente como é que você vai condicionar um projeto e como é que você vai organizar tudo isso. Porque programar para programar, você pode pegar um cara iniciante, explicar para ele como é que funciona e falar para ele, como você já viu, né? Faz uma partida aqui. Faz, né? Uma partida estrela triângulo. Sim. Com um PLC. O cara vai e faz. Vai ver, gente vai fazer de diversas formas, mas vai fazer. Mas assim, a forma que seja dentro hoje, existe uma tendência muito forte no mercado de normas para isso. Sim, sim. Então você tem padronizações e normas. Hoje o mercado vem muito tendenciando para essa área de DCS, de você utilizar essas plataformas. Então, para isso existem algumas padronizações. E aí vocês começarem a entender como é que é essa metodologia de padronização para o mercado de automação. Tá? Foge ali não foge não. Sai um pouco daquela prática apenas que talvez o pessoal tenha aquele pensamento, só tem que saber programar e pronto. Não, na verdade não é. Tem que ter uma visão mais ampla, né? Exato. Você tem que saber que você tem que programar, mas programar de uma forma que vai ter um bom entendimento. Entendi. E que você vai conseguir também. Porque quando você programa, pode ser um programa pequeno ou um programa muito grande. Se você fizer uma programação muito extensa, pode ser que você ocupe muito espaço na memória. E depois, com o tempo, vai dar problema na condição do controlador. Processamento, né? Então, você começar a trabalhar formas, dependendo de como é que é o tamanho do seu projeto. Por isso que eu falo da organização. Você saber exatamente estruturar como é que vai ser o formato do seu projeto. E isso eu falo muito assim, quando o cara vai começar a trabalhar com automação industrial, né? Sim, sim. E é bom a gente saber isso quando tá na faculdade, a gente tá estudando, né? Porque nem sempre a gente vê, né? Porque faculdade, sim, você não vai programar na faculdade, né? Não você vai programar quando você
vê um negócio na sua frente lá e vai ter que programar. Então aí você vai ter que saber exatamente como é que vai ter que desenrolar. E falando ainda aqui das habilidades, né? Tem uma habilidade que eu acredito que muita gente já está aprendendo, mas muito mais gente vai ter que aprender, que é sobre o VR, né? Você até me falou ano passado, ano passado foi esse ano, né? Que é a realidade aumentada. Realidade aumentada. E é super, super importante, né, para essa nova geração agora. Sim. Né? Então, o Facebook está vindo agora com essa ideia, daqui a pouco não, as empresas já estão se atualizando para isso, já estavam, na verdade, né? Sim. O Facebook só deixou mais popular com a questão do metaverso e tudo mais. Sim. Mas fala um pouco aí sobre o que a Rockwell tem, né? Ou então o que você vê no mercado. Hoje sim, falando a visão, né? O objetivo de falar de uma maneira geral do que da realidade aumentada. Né? Inclusive, recentemente eu postei aí no LinkedIn, se quiser adicionar, meu LinkedIn é André Algino. Eu postei no LinkedIn um post que eu tive a experiência de utilizar o HoloLens 2. Cara, é incrível a experiência. Assim, você usa o óculos, você consegue projetar aqui um negócio, parece que você tá naqueles filmes, né? Caramba! Você tá num filme, você consegue projetar aqui o equipamento. Aqui em cima dessa mesa, aqui em cima dessa bota mesa. o motor aqui. E o que é legal hoje, tá? Não é, porque eu tô vendo um negocinho aqui bonitinho, Vê por ver, né? Não é? O negócio da realidade aumentada, que você tem que entender você tem ganhos, por exemplo, se você vai ter uma troca de profissionais muito alta devido a demissão, contratação, tudo isso. Principalmente quando você vai trabalhar com operadores. O tempo de treinamento dessas pessoas é muito longo. Se eu chego para você e falo assim, cara, tu vai usar esse equipamento aqui e tu vai seguir o que o equipamento vai te falar. Uhum. Aí eu vou te falar assim, eu vou te dar um passo a passo do que tu vai ter que executar. Sim. Tu vai seguir exatamente o que você tá vendo, tu vai ter que executar o passo a passo. Tu vai errar? Não, o cara muito tá difícil. Ali, né? Só se... Muito Mas difícil. É muito difícil. Então, assim, isso é um exemplo da realidade aumentada aí na indústria. Você pode trabalhar isso como treinamento de operadores. Sim. É um ponto de exemplo. Um outro ponto, eu quero ter visibilidade do meu processo. Então, eu quero olhar para o meu processo aqui, eu quero ver como é que está a minha produção, como é que está acontecendo. Isso aí é uma questão de visibilidade que vai para uma área de gestão, onde o gestor de uma fábrica vai poder ter essa visibilidade, vai poder desenvolver, vai estar vendo todos os dados. Né? Exatamente. E aí, quando você vai trabalhar, por exemplo, no ambiente de produção, de processo, você consegue, por exemplo, eu tenho que saber como é que vai estar o acompanhamento. Eu vou ter que fazer um acompanhamento da produção. Então, você vai rodando pela produção, você vai vendo graficamente, através de algumas tags, os valores de como é que estão os índices de produção. Pô, que legal. Mas agora eu não quero fazer, eu quero ver como é que ele serve para manutenção. Beleza. Manutenção, eu posso, por exemplo, vou trocar um rolamento de um motor. Sim. Eu não sei trocar. Mas se eu mostrar um passo a passo, com uma realidade aumentada aqui, de como é que eu vou ter que executar, eu vou conseguir executar. Inclusive, você mostrou aquele vídeo pra gente, no aplicativo no celular mesmo, né? Exatamente. Simulando ali. E lá tinha, tira essa peça, tira esse parafuso. Exatamente. Tirou, vai para isso, tira essa carcaça, Exatamente. tira isso. Então, assim, essa é uma grande oportunidade que você pode desenvolver esse trabalho. A gente tem uma plataforma que a gente trabalha, que é o Vuforia View, entendeu? Que a gente consegue trabalhar com essa plataforma, que a gente consegue dar essa visibilidade. Então, se quiser baixar, é Vuforia View. Inclusive, a gente pode até fazer um vídeo a gente pode fazer um vídeo futuramente. Pode fazer um vídeo dedicado mostrando como é que é a plataforma. Tá? Mas tem o site que você ia falar, o site ou para pesquisar? Não, você pode baixar na App Store ou Play Store. Sim. É Vuforia, V-U-F-O. Vou botar aqui na tela para eles. É melhor, beleza. Aí, vai lá, baixa e já vai ter alguns exemplos lá simples para eles. Né? Já tem alguns exemplos. Você pode projetar, você coloca a câmera numa superfície plana, aqui, como se fosse aqui, a gente podia estar aqui visualizando a peça aqui. E aí massa, pode estar manipulando. Se você pega os dois dedos aqui, você consegue mexer a peça, consegue visualizar. E essa experiência com o óculos que você fez, envolvia o movimento da mão também, né? Você pode fazer todo o movimento. Mas tinha algum equipamento na mão? Não tinha. Você pode utilizar também. Você pode utilizar uns equipamentos para fazer isso aí. Mas fazendo aqui já dá pra... Você pode clicar no passo a passo, né? Ou você pode clicar na peça para poder fazer os movimentos. E ele identifica de duas formas. Ou pelo formato do objeto, ou pelo uma FIM mark, ou um QR Code. Uma tag ou QR Code. Entendeu? Você tem como fazer isso daí. Então isso, assim, é uma tendência. Eu vejo como uma tendência forte no mercado. Né? E a gente tem ferramentas hoje que vão estar agregando para isso, né? Como essa ferramenta. E a próxima pergunta aqui, só para linkar,
no seu ponto de vista, qual o futuro ali da automação industrial? Qual o caminho que ela está tomando? No seu ponto de vista, como profissional que está lá dentro mesmo, fazendo os treinamentos mais atuais e tudo mais. Sim. Eu acho assim, a tendência hoje que a gente vai visualizando, quando a gente fala, que o pessoal fala muito quando a gente fala em machine learning, o machine learning é uma tendência. Sim. Eu vejo que é uma tendência que você vai utilizar cada vez mais nos processos, no dia a dia da automação e tudo. Então vai ser uma coisa mais comum, cada vez mais você utilizar isso daí. O negócio é que o machine learning ele precisa de aprendizagem. É o que eu falo muito. Você chegou a baixar o Waze 8 anos atrás? Waze? Não, 8 anos? 2013, né? Talvez. O Waze, no começo do começo, ele era horrível. Ele foi o primeiro, né? Porque não Exatamente. Tinha o do Google. Ele era horrível. Então, como é que ele funciona? Ele tem um sistema de machine learning nele. Sim. Então, ele tem que ir aprendendo. E às vezes o aprendizagem é com erro. Usando, então, assim, eu acho que a tendência hoje no mercado de automação é você entender bem as metodologias. Vai ter muita tendência das plataformas já vir isso. A maioria dos equipamentos vão vir com essas soluções embarcadas. Sim. Eu vejo isso como uma tendência. Porque a visão geral hoje você vai ter que fazer o famoso mais com menos, né? Então, para fazer mais com menos, você vai ter que reduzir o índice de quebra, você vai ter que fazer paradas programadas. Menos paradas, né? Paradas programadas, diminuir o tempo médio de reparo entre uma falha e outra. Então, isso vai ser uma tendência que eu vejo muito forte. O machine learning, cada vez mais, com a inteligência artificial, aplicados nos componentes, seja dentro de um sensor até dentro de um controlador. Então, acho que vai ser isso cada vez mais embarcado. Como vem essa parte do IoT, né, que é, no caso, sensores com baixo consumo. Sim. Então, cada vez mais esses equipamentos com baixo consumo e, às vezes, sem ter que ter energização, né, sem energia, Sim. vai ser uma tendência também, né? Por exemplo, a gente vê muitos sensores de IoT, como LoRa, equipamentos como esse, eles vão utilizando muitas tecnologias que vocês conseguem fazer o chamado redes, né? Que você consegue pegar uma cidade, esses equipamentos para ficar monitorando e eles vão se intercambiando, né? Interconectando. É um novo tipo de comunicação entre eles ali, né? Exatamente. E você disse que sem alimentação ou com pouca alimentação? Não, alimentação tem, né? Sem alimentação elétrica de cabo, né? De você ter que colocar. Ele tem, lógico que tem que ter alimentação. Só que vamos supor, um sensor que já tem isso hoje, né? Sensor que você pode utilizar que ele dura 2 anos o funcionamento dele. Entendi. Com a bateria que ele tem. Ah, entendi. Entendeu? Mais interessante, bem interessante. Então, assim, eu acho assim, é uma tendência cada vez mais você utilizar essas tecnologias. E de acordo com o que você vê nas empresas, eu tenho certeza que você visita muitas empresas. Sim. E o dono da empresa, não sei se você tem contato com o dono, acho que algumas sim, mas os gerentes ou os responsáveis ali, eles querem implementar ou tem muita empresa que ainda tem resistência? Porque o que eu via na Samsung, às vezes chegava uma tecnologia nova e a própria coordenador, né, o chefe, não queria implementar porque estava produzindo. Então, tá funcionando, então para que eu vou querer mexer, né? Tipo assim, às vezes tem um processo que já tem um CLP ali, mas aí não tem, o CLP não tem Ethernet, não tem esse tipo de comunicação que dá para fazer o monitoramento, ele não tem um supervisor fora, integrado. É o que você falou, pensar mais na produção do que numa atualização. Quer mais saber da produção do que eu acho assim, as coisas precisam ser justificáveis para você fazer um investimento. Uhum. Que é a mesma coisa da gente. Vamos supor que a gente tem um equipamento aqui que ele está funcionando para a gente, está rodando, e a gente vai trocar para quê? Entendi. Mesmo sendo antigo. Uhum. Então, às vezes, eu acho que o pensamento é muito igual. Só que você tem que analisar, por exemplo... será que daqui também a 5 anos, 10 anos... Não, ou será que isso aqui, se eu trocar esse cara aqui, ele vai me dar mais retorno, de alguma forma? Então, eu acho que sempre você tem que trabalhar no retorno de investimento. Entendi. Você trabalha, como é que aquilo ali vai me retornar? Se eu trocar esse equipamento aqui, vamos supor que eu consigo colocar um servomotor que ele tem uma performance de resposta, de produção, que ele vai diminuir, sei lá, 1 segundo de produção. Entendi. 1 segundo no montante, ele vai produzir muito mais produtos. Então, isso são os pontos que você tem que trabalhar. Então, é onde você consegue casar a produção com novas tecnologias. E o interessante que eu me lembrei agora é que o profissional que tem essa visão de saber vender, o porquê utilizar uma outra tecnologia, ele se destaca dentro da empresa. Porque às vezes o dono da empresa, ele tem uma máquina, está funcionando, para ele tá ok.
Sim. Mas vem um técnico, um engenheiro e fala, olha, se você implementar isso, botar um sistema de monitoramento, você vai diminuir o erro, vai fazer tal coisa. Sim. E ele, teoricamente, vende uma tecnologia pro chefe dele. É. Aí o cara vê ele com bons olhos, né? Sim, Pô, tá me dando dinheiro, sim, então... sim. É como eu falei, existem os engenheiros de automação nas indústrias justamente para isso, né? Para eles começarem a desenvolver Pra melhorar, né? pensamentos e tudo. E existe o engenheiro de processo, existe as engenharias justamente para poder desenvolver. Qual é o papel dos fornecedores? Mostrar sua tecnologia para que possa agregar valor. Sim. Então, assim, quando você consegue desenvolver isso daí, você consegue trabalhar nesses pontos que nós comentamos para que a gente possa ver os retornos que a gente pode gerar para o cliente. Sempre com foco no cliente, né? Isso aí é vital. Como você propôs, você tem o seu objeto, o seu negócio, você vai orientar focado no seu cliente. Qual é a melhor qualidade? O que eu posso entregar de melhor para o meu cliente? É ele que vai guiar, né? Exatamente. Show. Se o cara chegar assim, cara, eu acho que agora eu quero falar sobre uma solução A. Você vai atrás daquela solução porque é uma tendência, é o que o pessoal está te pedindo, entendeu? Sim, com certeza. Entendeu? Então você que está vendo aí, não só fique dependente do responsável de venda externa, mas você dentro da empresa pode dar essa sugestão. Exatamente. E depois encontra alguém como você na Rockwell, né? Mas de qualquer outro local para implementar aquilo e implementar, validar trabalhar a ideia, a solução, desenvolver a tecnologia, verificar como é que isso pode dar o retorno e juntos montar uma justificativa, né? Montando, lógico. Quando você vai trabalhar, você sempre tem que verificar quem são as pessoas corretas para que você... Vai direcionar você aquilo. vai conseguir trabalhar aquilo em conjunto com... Você pode ser o sponsor, você vai ser a pessoa, ó, cara, eu tô aqui, eu quero desenvolver essa tecnologia. Então, tanto o fornecedor quanto vocês vão crescendo juntos. O fornecedor vai crescer juntos com uma oportunidade de venda e você vai crescer como? Com uma oportunidade de crescimento. Que você está desenvolvendo uma tecnologia nova na sua empresa que vai dar um retorno também. Sim. Então, com essa visão, retorno versus investimento, sendo que esse retorno vai valer a pena o investimento, toca para frente que vai dar sempre certo. E a empresa faz questão de investir, né? Com certeza. Tudo pode ser investido nas indústrias mediante uma justificativa, né? Plausível. Tem que mostrar para ele que... Exatamente. Você tem que justificar, mostrar, cara, isso vai dar certo. Mas você tem que mostrar quais são os números, né, para isso. Eu gosto de lembrar, eu tinha um aluno que ele mandou uma vez um áudio, mandou várias mensagens, poxa, eu tô querendo implementar isso na empresa e tal, e o dono não quer fazer e tal. Às vezes, quer ou não, o dono de uma empresa pequena, ele é uma pessoa normal, né? Sim. Às vezes, a cabeça dura talvez não quer implementar, então... E paciência, né? Sim. Até sei que você já encontrou alguns clientes que você tentou e a pessoa não quis, não fechou. Mas assim, eu vejo que cada um tem seu momento, né? É verdade. Cada um tem seu momento, então, às vezes tem questão de prioridades. Às vezes não é que a pessoa não quer, às vezes é que ele tem prioridades. Ele tem projetos que ele tem que executar antes de dar uma prioridade para aquilo. Então, cada um tem seu momento, você tem que respeitar e você tem que saber exatamente qual é o momento certo. Lógico, você tem que... Eu falo muito que existem dois pontos entre ser persistente e insistente, né? Uhum. Persistente é quando você vai estar lá, você está acompanhando e vendo os momentos certos de você estar atuando para desenvolver aquele negócio. O insistente é quando você quer desenvolver um negócio na sua hora. Quer porque quer, né? Isso não funciona. É verdade. Então existe uma diferença entre esses dois perfis. Tá? Show. Isso é uma excelente característica aí. Vamos lá. Qual a importância do inglês? Você disse que estudou desde pequeno, né? Eu vejo sim. É fundamental, né? Porque assim, muitas das coisas, porque assim, muitas plataformas, hoje quando você vai falar, a plataforma vem em inglês, você tem que ler já muita coisa em inglês. Sim. Né? E algumas interações, algumas tecnologias, o suporte também daquela solução é em inglês. E vamos supor você é da indústria, você vai receber um equipamento. Vai vir um equipamento novo que vai vir, sei lá, da própria Coreia. Sim. Nem sempre você vai ter você pode ter um tradutor ali. Porém, se você não tiver, você vai deixar? Você vai ter que falar no mínimo inglês. Ou no mínimo, né? Entendeu? Sim. Então, eu vejo muito esse ponto. Você tem que ter isso como uma premissa para lhe agregar. É como se fosse uma ferramenta de trabalho. Sim, sim. Eu penso dessa forma. Então, quanto mais você lapidar e você desenvolver, mais você vai poder ter facilidades dentro do seu ambiente profissional. Sim, e lá na Samsung eu lembro que tem um colega que o nome dele é William, e o cara é fera em inglês, sempre queria um suporte lá,
conversava e tal, e aquilo destaca, né? Querendo ou não, Sim, com facilita certeza. para todo mundo. Né? Você consegue se tornar uma referência, né? Porque às vezes você precisa ter um diálogo, você precisa ter um desenvolvimento, você precisa ter um entendimento melhor da coisa. Você tendo essa desenvoltura para o inglês, você consegue ter esse retorno, né? O pessoal também comenta que quando você domina o inglês, você pega as informações, os livros, as notícias em primeira mão, que é Sim, sim. E aí, às vezes, por exemplo, você pega um lá intérprete, às fora, vezes nem né? sempre o intérprete ele vai resumir as coisas, né? É, Às vezes tem esse caso também. show. Então, você que está aí, se tiver a oportunidade de se aprofundar no inglês, se aprofunde. Inglês para automação, existe? A gente está pensando em fazer um treinamento desse tipo. Uma linguagem Lógico, mais técnica e você tal. pode ver termos técnicos, mas existe muita coisa do dia a dia Do também, dia a né? dia que já ajuda dentro da empresa, né? Exatamente. Eu acho que sim, existem muitos termos técnicos que são comuns, Sim. porém, você tem que ter vocabulário, você tem que ter gramática, você tem que ter uma base. Mas eu acho que isso é um outro pilar, né? Vai aprendendo, né? Um outro pilar. E como foi a sua experiência na Schneider? Assim, hoje você trabalha na Rockwell, mas como foi Sim. passar Cara, pela Schneider, hoje na Rockwell? Schneider é uma excelente empresa, cara. Eu sou muito grato por tudo que eu passei ali. Ganhei muito conhecimento mesmo. Tanto é que, assim, como eu falei, né? Eu comecei a trajetória no Senai, trabalhava com o Schneider, depois fui para a faculdade, trabalhei com o Schneider na faculdade, e aí eu aprendi com o Schneider, né? Sim. E aí depois eu tive a oportunidade de ir para a Motorhonda, entrei na Schneider, e aí eu tive um desenvolvimento lá dentro, fiz boas amizades lá dentro, boas amizades mesmo, e pude me desenvolver muito lá, até como pessoa. Sim, sim. Tive um engrandecimento pessoal muito grande, porque quando você sai, você começa a trabalhar visitando, fazendo toda aquela questão de relacionamento com o cliente, você vai se desenvolvendo. E eu tive essa oportunidade dentro da Schneider. Tive pessoas também que me contribuíram muito para poder ter esse desenvolvimento, né? Sim, sim. E hoje na Rockwell? O Rockwell hoje, assim, eu tô há 3 anos já, né? Sim, sim. Então, assim, É um bom tempo, né? hoje eu falo muito assim, mudei do sangue verde, né? Fui pro sangue vermelho, né? Sangue vermelho agora. E aí, assim, Rockwell hoje eu venho desenvolvendo bastante, cada dia mais vou tendo aquela desenvoltura, né? Como um Rockwell, como uma pessoa que vai tendo conhecimento abrangente das soluções que a Rockwell pode entregar, para poder estar entregando melhor para os nossos clientes, né? Então, show. E com relação ao produto, o que você vê assim a diferença entre os produtos da Schneider? Não fale nada que vai te comprometer. cara, assim, eu vejo assim, Como profissional, usuário. São produtos Schneider, Rockwell, são produtos excelentes. Rockwell eu vejo que hoje isso aí não é eu que falo, se pegar as pesquisas da ARC, ela está dentro das líderes de mercado. Sim. Mas são 2 produtos excelentes e que estão aí no topo do mercado, tanto como a Siemens também. Sim. Eu acho que a Rockwell tem seus diferenciais e eu acho que essa presença, você estar presente no mercado. Eu saí da Schneider porque eu fui trabalhar numa empresa que hoje é focada em automação. Sim, sim. Entendeu? Schneider nem tanto? A Schneider ela trabalha com um mundo, né? Elétrica. Ela vai trabalhar com a parte de building, então ela trabalha com várias outras áreas. Então eu trabalhei focado nessa área de automação. E por ser um cara de automação, procurei A me Rockwell desenvolver. é A Rockwell 100% focada. Exatamente. Show. Então essa é a principal diferença talvez ali, né? Eu prefiro me ater mais a esses pontos, né? De Sim, como com diferença. certeza. E o que eu venho tendo vivenciado muito nos clientes é justamente essa presença, né, da Rockwell e com uma marca que ela já tem. Ela tem uma base instalada bem expressiva e isso faz com que também a cliente, muita gente também tenha um conhecimento na parte de programação, na parte de conhecimento da solução Rockwell, tá? Show. Vamos lá, vamos avançar aqui. O que você acha da indústria 4.0? As empresas brasileiras estão preparadas? Elas querem, né? Foi mais ou menos a pergunta que eu fiz anteriormente, mas... Cara, assim, indústria 4.0, né? Hoje o pessoal está falando já na indústria X0, né? É mesmo? Que é assim, que a gente não sabe exatamente como é que vai ser os pilares do futuro. Sim. Porém, assim, o que eu vejo? Falar que está preparado, existem algumas empresas que já estão se estruturando bem para isso. Só que a indústria 4.0 não é uma... Existe muita empresa que pode chegar e dizer assim, eu coloquei aqui
um sistema aqui que vai fazer um machine learning, eu estou com o Indústria 4.0 na minha empresa. Não. Você tem que trabalhar algumas camadas dentro da sua empresa para poder você estruturar isso para a Indústria 4.0. A Indústria 4.0 não é somente aquela solução que aparece. Você tem que estruturar as camadas, você tem que fazer as conectividades. Mas pela base, você tem que trabalhar a cibersegurança, que hoje está sendo cada vez mais iminente. Você vê cada vez mais empresas que estão sofrendo ataques e às vezes começam de hackers, e hackers pedem retornos em dinheiro, em criptomoeda, para poder desbloquear os sistemas. Inclusive hoje, né, teve um ataque hoje não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje, sexta-feira, teve um ataque no SUS, né? Eu não vi. Ministério da Saúde. Foi, realmente eu vi. Exatamente. Então isso cada vez mais é comum, mas isso aí, a gente está falando aqui no ambiente de TI com TA, entendeu? Exatamente. Aqui que a gente fala muito de TA e TI, né? Então existe uma certa convergência hoje e você precisa estar preocupado com isso daí, né? Como é que você vai integrar isso? Hoje, cada vez mais, o ambiente de TI, você está jogando as coisas para a nuvem, você está usando as plataformas muito integradas em nuvem, até que você não precisa alocar um servidor. Então, mas só que isso, quando você vai transferir essas informações, jogar para um sistema SCADA, alguma coisa, sistema de supervisão, né? Sistema SCADA, você precisa estar se preocupando com isso daí. Como é que isso vai para lá? Que aí existem algumas configurações que precisam ser trabalhadas, né? Que é em termos de infraestrutura, para você preparar essas soluções, né? Com um sistema de cibersegurança. Inclusive, se você for utilizar em Indústria 4.0, quando a gente fala nisso, um dos pilares é a cibersegurança, tá? Então, assim, a gente vê muito isso, inclusive a integração da robótica, com todas essas funcionalidades, tudo isso. Quando você vai agregando todos esses pilares, você começa a desenvolver essa parte na Indústria 4.0. Então, a Indústria 4.0 não é um produto. Não é uma coisa que eu vou comprar e... É uma metodologia que você tem que estar enraizando e você tem que estar trabalhando com as pessoas para que essas pessoas estejam entendendo qual é o foco, onde você quer chegar e para onde como é que a empresa vai, até onde a empresa vai. Então você tem que adicionar alguns pilares de conectividade, tem que adicionar pilares de desenvolvimento, de cibersegurança, então de Big Data. Simulação também é possível. Você vai falar em Big Data, beleza, eu quero colocar todas as minhas informações no meu processo dentro de um servidor para poder ter as informações, beleza? Sempre informação sem ação não é nada. Isso é só então, dados. Se você tem muita informação e você não tem um sistema de inteligência para poder, de analytics, de machine learning, para entender aquilo ali e te apresentar em um resultado que vai te dar um retorno, não vai te agregar. Então, você tem que trabalhar essas informações também com o Big Data, tem que ser trabalhado também para isso. Então, assim, eu vejo muito nesse ponto, Indústria 4.0, em muitas empresas começarem a querer, tipo assim, tem uma escada aqui, tu tá no primeiro degrau, Sim. Só que tu já quer chegar no último degrau entendi. De uma hora para outra. Pensa que vai ser só... Exatamente. Então, esse degrau daqui para cá, existe uns degrauzinhos entre o primeiro e o último que você tem que ir seguindo. Show. Então, assim, eu acho que assim, se você tiver essa consciência que existem esses steps, você pode acelerar de um degrau para o outro, mas você tem que seguir essas camadas. Pode pular etapas, né? Como você vai seguindo, é que nem a sua vida. Se você vai seguindo as etapas, vai chegar no... Uma hora chega, né? Exatamente. Show. E estamos quase chegando no final aqui. Antes de eu ir para a última pergunta, tem algum outro ponto que você acharia importante tocar para os profissionais da automação? Assim? Eu acho assim, cara, que esse ambiente assim, digital eu acho interessantíssimo, né? Que eu acho que a gente vai falando, quando a gente vai falar desse ambiente digital, a gente fala falou de realidade aumentada. Sim. A gente falou agora de simulação de processo, eu vejo que você vem trabalhando também. Sim. Você simular, você emular um processo todo antes de rodar, você ter essas possibilidades. Então, hoje a gente está vendo com esse muito ambiente digital e ambiente virtual, eu acho que isso é uma tendência para você sempre se preocupar e estar atualizando. Show de bola. E vamos lá, última pergunta aqui. Lembrando, se você tem alguma dúvida, deixa aqui, que eu e o André vai responder para você aí, com certeza. Uma dica. Engraçado que tu me chama de André, o pessoal me chama... É acostumado a me chamar de Ogino, né? É mesmo, né? No trabalho, todo mundo chama. É igual a minha esposa, ela é Liliane e Bárbara. Eu chamo ela de Bárbara, os outros chamam ela de Liliane. Aí quando se encontra, um chama um, outro chama outro. A minha esposa só chama ela de Jô. É mesmo? Chamar de Jô, então. E outras filhas chamam o quê?
Além de Ela pai, só né? chama... Só pai? Não, a minha esposa, eu só chamo ela de Jô, né? Ah, tá. Entendeu? Entendi. E a tua esposa te chama de quê? De Ogino também? Não, ela chama de amor, né, pô? É, não, fora isso, pô. Vamos lá. Mas tá tranquilo. Vamos lá. Tirando as brincadeiras aí, a última pergunta agora, André. Qual a dica que você dá pro profissional que quer seguir a mesma carreira que você? Digamos, eu vi aqui um anúncio, eu vi aqui Tá. a capa, eu vi que o André, pô, trabalha na Rockwell e tudo mais, e com vendas, e agora eu vendo a Sim, entrevista, eu vi que ele sim. trabalha com vendas. Qual a dica que você dá para quem quer É, seguir por essa área? eu acho assim, a área de vendas, como eu falei, né, é uma área que você tem que estar sempre atualizado e estar procurando conhecer, né? Eu acho que se você está se desenvolvendo na área técnica, se você pensa em dar um passo para a área comercial, a primeira coisa é você ter network. Acho que é Certo. super importante. Você conhecer as pessoas, conhecer os fornecedores, você saber com quem você lidar, você saber exatamente como é que é uma técnica de comércio, de negociação. Então, acho que isso é importante. Você sempre vai estar tendo que estar se desenvolvendo nesse patamar. Então, quando você vai se desenvolvendo nesses pontos, você tendo uma noção de como é que funciona esses processos, mesmo que seja uma indústria, você é um engenheiro de automação, aí você consegue, lógico, às vezes quando vai para suprimentos, por questão de compliance, o engenheiro de automação sai da jogada. Mas se ele consegue fazer uma tratativa, se começa a ter uma noção de CAPEX, começa a ter uma noção de fornecedores, e começar a ter network, começar a visitar, às vezes você tem que fazer investimentos pessoais também. Sim, sim. Eu cheguei a pagar curso do meu bolso para eu ir para São Paulo para um congresso, para ir para uma feira. Então, você fazer network. Então, eu acho que isso seria importante uma pessoa que quer começar. Por quê? Se você quer estar preparado, como eu falei inicialmente, as mudanças ocorrem, mas se você não está preparado quando vem a mudança, você vai ver a onda passar e não vai surfar aquela onda. Sim, sim. Então, eu penso dessa forma. Vai fazendo network, vai procurando, vai se atualizando, vai vendo como é que são os profissionais que atuaram naquela área no mercado. E aí você vai traçando a sua trajetória. E uma oportunidade grande para quem quer fazer network, eu vejo que uma grande porta é, eu estou numa empresa trabalhando, vai um representante fazer uma visita, puxa a conversa com ele, explica para Exatamente. ele, conversa, né? Procura se envolver em projetos, procura se Isso. desenvolver, cara, mesmo que você não seja da área de engenharia, mas tente chegar com a área de engenharia, cara, deixa eu tentar participar desse projeto, vamos tentar se desenvolver. Eu acho que é uma área legal, eu acho que é uma forma que você está se preparando para o mercado para que você possa se desenvolver nesse Show. formato. E eu tenho certeza que o cara que ele faz esse network, o cara não, por um problema grande, digamos, que uma empresa tem, ele não vai ficar desempregado, né? Exatamente. Perdeu o emprego, a empresa fechou, ok, mas, Exatamente. pô, André, consegue alguma coisa e tal? Exatamente. Eu acho assim, e se for parar para ver, não foi muito diferente comigo, né? Eu tô falando pela minha experiência. Eu tinha relacionamento que eu conhecia, eu ia atrás, conversava com os fornecedores, e foi quando um fornecedor me viu e falou assim, cara, esse cara pode ser um potencial. Sim. E é onde você vai estar sendo visto. E eu acho que assim, uma coisa importante, o seu LinkedIn tem que ser uma coisa bem atualizada, né? Uma porta de Você entrada, tem que né? saber exatamente qual é o conteúdo que você vai fazer. Até você fazer um investimento em alguém para poder lhe dar. Eu ainda não fiz esse investimento, né? Mas eu acho que se você é um investimento em alguém para poder lhe dar um condicionamento para isso. Sim, você falou do LinkedIn, eu particularmente não uso, Sim. mas eu tenho o Renato, que inclusive ele trabalhava na Schneider, se eu não me engano, e agora ele trabalha com uma empresa que tem bastante equipamento da Schneider, no Rio Grande do Sul, e ele estava em Manaus, Sim. queria outro emprego, foi no LinkedIn, ajeitou o perfil dele direitinho, Sim. pagou lá para aparecer, né, para certificados, uma coisa assim, e conseguiu rapidamente Tá o vendo? emprego que ele É queria. isso que eu falo. Você tem que estar procurando se preparar. Fora que ele é um excelente profissional também. Então, você se prepara. Você pode ser um excelente profissional, mas se você não é visto, se você não é visto, vai vir um outro que às vezes nem é o melhor que você, vamos dizer assim, tecnicamente ou comercialmente, porém ele pode conseguir aquele espaço na sua frente. Isso, porque Pode ele estava ser lá na hora certa, né? Exatamente. Entendeu? Show. Considerações finais, André. O que você gostaria de Bom, falar eu aí? acho que, pessoal, o mercado de automação é um mercado assim muito dinâmico, né? Então, o que eu acho que como consideração final? Volto a falar, acho que aprendizagem contínua, a gente tem que estar sempre aprendendo, a gente tem que estar procurando estar compartilhando conhecimento. Eu tenho um contato com o Paulo aqui, sempre a gente conversa, a gente fala assim, Paulo, cara, eu acho que a gente poderia conversar um pouco sobre isso, se desenvolver. Às vezes eu passo material para o Paulo Isso. fala comigo também, assim,
para a gente poder começar a ficar antenado nas coisas que tem como tendências de mercado. Então, eu acho assim, você tem que ser humilde, para reconhecer onde você precisa melhorar e você procurar essa aprendizagem, né? Eu também, isso eu adoto como metodologia para mim. Tem muita coisa que eu vejo, cara, eu tenho pontos falhos. Sim, sim. Se eu conseguir reconhecer e trabalhar isso o quanto antes, mais rápido eu me desenvolvo. Então, eu acho que isso é um ponto para a gente sempre estar se olhando, vendo os pontos e a gente está se desenvolvendo. Então, eu acho que isso seria a nossa consideração final. E agradecer. Show, show. Eu acho que foi um excelente momento aqui que a gente teve, né? Com certeza. Essa oportunidade de estar aqui. E aproveitando a viagem, né? O André não quer falar, mas ele veio aqui só para participar. Ele disse que teve fazer uma viagem de trabalho, mas acho que ele veio aqui só para gravar com a gente. Ele tá... Mas, André, muito obrigado aí por ter tirado esse tempinho. A Rocco, né? Que ainda bem que a Rocco disponibiliza esse horário. Exatamente. Você... Esse horário. Se não viesse, tinha noite, né? Tinha noite aí, mas... Ia dar certo. Mas deu tudo certo. Obrigado aí pela... Beleza. Você deu a ideia, né? A gente já preparou tudo aqui também. Sim. E eu tenho certeza que esse projeto do AutoCast vai dar certo, né? Com outras pessoas. Se não for presencial, vai ser online, né? Sim, com certeza. Mas você, como primeiro aí, queria agradecer. Às vezes a gente precisa de um empurrão ali, ó. Só tem esse dia para gravar. Eu espero que tenha agregado, né, pessoal? Acho que foi com certeza vai ajudar muita gente. Mas eu acho que sim, assim, eu tô falando um pouco da minha experiência, muito sincero em toda a minha trajetória aí, como é que foi. Sim, sim. Então, eu espero que possa ter agregado e se tiver, como você falou, né, se alguém quiser alguma informação, depois o Paulo pode passar para mim as dúvidas e tudo, e a gente vai respondendo tranquilamente. Então, meus queridos, beleza? Muito obrigado, André. Muito obrigado aí. Tranquilo. E fica acompanhando a gente, tá bom? Lembrando, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que a gente faz questão de te responder. Envie esse vídeo para algum amigo que também é da área de automação, quer entrar na área de automação, quer ver ali, será que dá certo eu entrar nessa área? Manda essa entrevista para ele que eu tenho certeza que vai ajudar, vai tirar muitas dúvidas dele. E se você chegou até o final, comenta aqui embaixo. Cheguei até o fim para eu saber que você é um campeão e chegou até o final. Tá? Muito obrigado, André, muito obrigado. Valeu. E até a próxima. Valeu, pessoal.